O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para nós compreendermos bem o Evangelho de hoje, nós precisamos fazer memória do Evangelho de ontem, que foi a multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães e os discípulos reuniram, após a multiplicação dos pães, 12 cestos de pães. E aí então começa o Evangelho de hoje, após a multiplicação dos pães. Isso é importante porque o final do Evangelho de hoje nos ajuda a entender que, para entender o Evangelho de hoje, nós precisamos entender a multiplicação dos pães. É o que está escrito no final aqui, né? Os discípulos estavam espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães de ontem, a multiplicação dos pães. Pois muito bem, e diz lá, o coração deles ainda estava endurecido a respeito desse sentido, o sentido da multiplicação dos pães. Logo após o Senhor ter multiplicado os pães no deserto para a multidão, e todos esses evangelhos que a gente já conhece, como a multiplicação dos pães, como a barca aqui no meio da noite, na tempestade, nós lemos nesses dias à luz do tempo em que estamos celebrando a liturgia, à luz do Natal. E um dos títulos que se dá àquele que iria nascer, Jesus, é Emanuel, o Deus conosco. Portanto, ontem, o pano de fundo do Evangelho, ao contemplar a Eucaristia, é o Deus conosco, o Emanuel, está conosco no deserto. Ele é Emanuel para atravessarmos o deserto. Ele é Emanuel na Eucaristia. E aí nós temos o Evangelho de hoje, onde Jesus começa lá dizendo: depois de saciar os 5.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à sua frente para Betsaida, do outro lado da margem, enquanto ele iria despedir a multidão. Isso aqui já era o início da noite. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. A barca é uma grande imagem espiritual da presença do reino de Deus, da igreja na história da humanidade. Essa barca é a igreja ao longo dos séculos. Mas essa barca também somos cada um de nós. Cada um de nós é essa barca atravessando a vida. Cada um de nós é essa barca indo para a outra margem, a vida eterna. E aí o que acontece nessa travessia sua e nessa travessia da igreja? Jesus fica ausente por um tempo. Aqui no Evangelho, de modo muito prático, porque ele tinha que despedir a multidão que foi até ele, né? E aí ele obriga os discípulos a entrarem na barca, a atravessarem. Ou seja, os discípulos, possivelmente por si mesmos, não queriam entrar na barca, não queriam atravessar. Já é fim de tarde, início de noite, deixa para amanhã cedo, vamos ficar por aqui porque está gostoso.
Jesus os obrigou. E aqui tem uma imagem então para nós. Muitas vezes nós estamos dentro de uma situação, ou até mesmo dentro de uma travessia, que vai se complicar, né? Como vai complicar aqui, daqui a pouco começa a tempestade, que a gente mesmo não queria. São as exigências do bem, são as exigências da santidade, são as exigências do reino. Muitas vezes eu estou numa situação difícil, complicada, apurada, e eu não escolhi aquilo para mim. Aquilo não é consequência do meu pecado ou da minha falta de discernimento. Aquilo é consequência de uma obediência. Eu estou obedecendo a Deus. E sim, obedecer a Deus nos leva, às vezes, para uma noite escura. Obedecer a Deus nos leva, às vezes, para o meio de uma tempestade. Porque você e eu não nascemos para fazer apenas coisas naturais. Nós nascemos para conhecer a Deus pela fé. E não se conhece a Deus pela fé somente nas coisas naturais. Todos nós somos convidados a viver na nossa vida experiências com Deus, e onde Deus se sobressai no resultado das coisas, como foi a multiplicação dos pães e como vai ser essa tempestade acalmada. O resultado é maior que o ser humano, e essa é a grande graça da fé. Nós vivemos na nossa vida coisas onde a gente percebe a companhia de Deus conosco. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, que se revela no deserto, o Emanuel que se revela sobre as águas. E esse mar, essas águas aqui revoltadas, é a imagem da história, é a imagem do diabo, é a imagem das lutas da vida, é a imagem daquilo que se levanta contra a igreja e contra cada um de nós. Portanto, nós temos desafios maiores do que nós, mas nós também podemos ter resultados e bênçãos maiores do que nós. Mas para isso é preciso obedecer. Entra na barca e atravessa. Senhor, mas está tarde. Entra na barca e atravessa. E aqui está, irmãos e irmãs, a obediência move, garante a providência. Eles não estão no meio de uma madrugada, às 3 da manhã, num tempo revolto, porque queriam, porque gostavam de aventura, sei lá. Eles estavam naquela situação tão difícil, o barquinho está quase afundando, porque eles estão obedecendo. E se estão na situação ruim porque estão obedecendo, então Deus vai resolver. Então, obedecer a Deus garante a providência de Deus. Mas diz lá o Evangelho então, Jesus mesmo não vai com eles. Jesus, depois de despedir toda a multidão, cumprimentar todo mundo, sobe ao monte para rezar. Vai caindo a noite, a barca está lá no meio do grande lago, né, que eles chamam de mar, e Jesus sozinho em terra rezando. Jesus sobe ao monte para rezar. Olha que interessante isso aqui. Jesus tinha multiplicado os pães e tinha acolhido toda aquela multidão, e Jesus sentiu necessidade de rezar sozinho. Portanto, irmãos e irmãs, uma das graças da vida, a gente ainda está no início de ano, né? Para esse ano de 2022, nós precisamos aprender a rezar sozinho. Rezar sozinho. Então, você está vindo aqui ou está em casa acompanhando a missa já tão cedinho, não sei que hora você vai dormir hoje. É preciso rezar sozinho ao longo desse dia. Jesus muitas vezes rezava sozinho. O Evangelho de Lucas fala muito disso, amanhã vai falar de novo. Jesus que se entrega à oração. Jesus que faz silêncio, Jesus que provoca uma solidão, uma ausência de pessoas para poder rezar sozinho. E aí diz então que porque ele está rezando, e do alto do monte onde ele está rezando, ele viu, versículo 48, ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. O Senhor vê o nosso cansaço. Agora tem 2 cansaços na vida. Tem o cansaço do pecado, tem o cansaço das más escolhas, né? E tem o cansaço do bem. O bem também às vezes nos cansa. A virtude, a caridade, as boas obras, a fidelidade, muitas vezes cansa o nosso corpo, cansa a nossa alma, cansa a nossa cabeça. Todo mundo precisa de férias, também quem está fazendo o bem. E Jesus vê o cansaço dos seus amigos, Jesus vê o cansaço dos seus discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, o Senhor vê o nosso cansaço e vem ao nosso encontro, porque o vento era contrário. O vento não estava a favor de homens bons.
O vento não estava a favor de pessoas obedientes. Olha que interessante isso. Por melhor que seja a pessoa, por mais correto que você ande, nem sempre, num primeiro momento, o vento é favorável. Muitas vezes o vento é contrário. O vento bate, o vento atrasa. E lá pelas 3 da madrugada, ó que demora, hein? Lá pelas 3 da madrugada, Jesus então vai andando sobre as águas. E queria até mesmo passar à frente deles. Ele nem estava com vontade de entrar no barco. 3 da madrugada. O mar para o judeu é o arquétipo do faraó, do Egito, do diabo. E 3 da madrugada, hein? Significa o ápice da contrariedade, o ápice do mal. E Jesus anda sobre essas águas. Queridos, tudo aquilo que nos afoga, tudo aquilo que nos assusta, está debaixo do pé de Jesus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Os discípulos não podiam absolutamente nada contra uma tempestade, um mar, 3 da manhã. Mas tudo isso que me é tão impossível está onde? Debaixo do pé de Jesus. Ele anda sobre isso. Então, nós estamos no tempo do Natal. Quem é que nasceu no Natal? O Emanuel, o Deus conosco. Quem é o Deus conosco? Ele é conosco no meio das madrugadas. Ele é conosco sobre as águas impetuosas. Ele é conosco quando o vento é contrário. E aí então, diz lá que os discípulos, quando viram Jesus andando sobre o mar, pensaram até que era um fantasma. E 12 homens começam a gritar igual 12 menininha. Olha o que o medo faz com a gente. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Tudo bem, vamos imaginar a cena. É 3 da manhã, está tudo balançando, água espirrando no olho. Não está muito fácil de enxergar, mas lá vem um homem andando, meio barbudo, meio cabeludo. A roupa é igual. A gente sabe que é Jesus, mas a gente prefere acreditar que é um fantasma. Você sabe que tem uma coisa que a gente precisa ser curado na vida. É a desconfiança. É pecado ser desconfiado. Sabia disso? Como assim é um fantasma? Onde é que você viu um fantasma? Eles nunca tinham visto um fantasma. E por que eles nunca tinham visto um fantasma? Porque fantasma não existe. Não existe fantasma. Eles nunca viram um fantasma, mas preferem acreditar que é um fantasma. Preferem acreditar que é coincidência do que foi Deus. Conhece gente assim? É evidente que é Deus. Isso é coincidência. Fantasma não existe. Você nunca viu, e nunca viu porque não existe. Esse pecado da desconfiança. Quantas pessoas vivem dentro da igreja e são desconfiadas do bem, desconfiadas de Deus. Olha, tem gente que a gente não pega, mas nem dando picanha. Tudo que você convida, tudo que você chama, ela te olha com aquela cara de como se você estivesse querendo colocar ela numa situação difícil. Não posso, não consigo, não vou, não é para mim, não sei se devo. Quantas vezes a gente não fala isso para alguém da nossa casa? Você fala, fulano, confia em mim. Você acha que eu vou te colocar em fria, rapaz? Eu estou falando, vamos lá, vamos comigo, me acompanha, faz também, você consegue. A pessoa, não. O pecado de viver desconfiado. Quem vive desconfiado não vive graça, não vive bênção, vive amarrado no medo, vive amarrado no temor, rouba a própria vida. Todo mundo já disse que você é capaz de determinada coisa, só você que desconfia de todo mundo. Isso é pecado. Como assim é um fantasma? É Deus, não é fantasma, é Jesus, não é fantasma. A dificuldade da gente acreditar no bem, a dificuldade da gente acreditar na presença do Senhor nas coisas, e preferir acreditar naquilo que nem existe e naquilo que a gente nunca viu. Prefere acreditar que é fantasma do que acreditar que é Jesus. E estão gritando de medo, porque o medo perturba a nossa cabeça, o medo perturba a nossa alma. E meu irmão, minha irmã, só Deus nos liberta do medo. Só Deus liberta do medo. Só a experiência do amor de Deus, mas de um Deus que é amoroso, nos liberta do medo. De um Deus que é favorável à vida, de um Deus que é favorável às nossas circunstâncias. Nós precisamos ser mais otimistas. A fé é muito maior que o otimismo. Mas se você não tem otimismo, você não consegue ter fé.
Você começa no otimismo e vai para a fé. É por isso que tem gente que vive dentro da igreja, tem fé, não tem mais o couro do joelho e não avança um passo na vida. Por quê? Porque ela não tem otimismo com nada. E não é feio quando você vê alguém cheio de práticas de oração, porém profundamente pessimista com a vida e com as coisas? Eu sempre dou esse exemplo, de vez em quando dou esse exemplo, porque isso é um contra-testemunho. Quando dentro da sua casa você é a única pessoa que reza, é a única pessoa que vem à igreja, insiste com os outros, que tem que rezar, mas diante da primeira adversidade da vida, são os outros que dizem para você: nossa mãe, para que tanto medo? Nossa pai, mas como o senhor é pessimista? Não é um contra-testemunho? Que a gente queira trazer as pessoas para dentro da igreja, para ouvir a palavra de Deus, palavra que diz 365 vezes, está escrito na Bíblia de capa a capa: não tenhais medo, e o mais medroso da sua casa seja a pessoa que vem na igreja. Não tem algo de errado? Eu acho que tem algo de errado. Vamos de novo no raciocínio. De capa a capa está escrito 365 vezes na Bíblia: não tenhas medo. Traduzindo, vai dar certo. Quando a pessoa diz assim para você: não tenhas medo, o que ela está dizendo? Vai dar certo. Então vamos lá, a Bíblia diz 365 vezes: não tenhas medo. Na sua casa você é a única pessoa que vem na igreja. Igreja onde tem Bíblia que diz 365 vezes: não tenha medo, vai dar certo, se anima um pouco. Mas lá na sua vida, na sua casa ou no seu trabalho, a pessoa mais medrosa é quem? Você, que vem à igreja, que diz não tenhas medo. Então esse remédio não funciona. Se não funciona, para que eu vou tomar? É contra-testemunho o medo. Uma coisa é prudência. E o que é prudência? Prudência não é medo. Prudência é a capacidade de calcular o risco para fazer o bem. Eu tenho um bem para fazer na vida. Ele é perigoso de ser feito, sim ou não? Todo bem tem um risco, não é? A prudência é a capacidade de calcular o perigo que eu estou entrando, não para não entrar, mas para atravessar sem morrer e fazer o bem que eu tenho que fazer. O nome disso é prudência. Calcular o perigo das coisas para não fugir do bem que tem que ser feito e encontrar o caminho. Isso é prudência. Medo é outra coisa. Medo é aquilo que nos paralisa. Medo é aquilo que justifica a gente não fazer o que Deus está pedindo. Medo é aquilo que justifica a gente não fazer aquilo que a vida está propondo. E medo é pecado. Fala para quem está do seu lado: para de ser desconfiado e para de ser medroso. Já tem 2 pecados para confessar. A senhora também: desconfiança e medo. Fala para essa pessoa: teu anjo da guarda vai me contar se você continuar medroso desse jeito. Eu vou mandar ele aparecer à noite para puxar seu pé. Prudência é uma coisa, medo é outra. E o medo rouba a vida, minha gente. Não tenhais medo. E aí então Jesus vai dizer: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Não é fantasma, sou eu. E aqui está, queridos, grandes experiências de Deus só são feitas em grandes lutas. Como será que ficou o coração dos discípulos depois dessa noite? Como será que ficou a fé deles? Ficou maior ou ficou menor? Ficou maior. Como que será que ficou a coragem dos discípulos depois dessa noite? Ficou maior ou ficou menor? Ficou maior. Como que será que ficou a confiança deles em Jesus depois dessa noite? Ficou maior ou ficou menor? Ficou maior. Os discípulos são homens sem traumas. São pessoas de aprendizado. Coisa triste na vida é viver debaixo de trauma. Você imaginou se agora os discípulos pegam trauma de barco, pega trauma de noite e pega trauma de mar? Nunca mais entra também. Não, querido, você viveu o que viveu justamente para ver que isso aí não mata. Você viveu o que viveu justamente para ver que isso aí você atravessa. Você viveu o que viveu justamente para aprender que isso aí não é do tamanho que a tua mente diz que é. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa história ela é cheia de lutas e até mesmo de algumas derrotas, né? Para a gente ter trauma, para a gente ter experiência de fé, experiência de Deus e experiência de nós mesmos. Sozinho a gente não vence certas coisas. Sozinho a gente não atravessa certas situações. E o nome disso não tinha que ser trauma. O nome disso tinha que ser fé, experiência. Os discípulos não pegaram trauma de barco, nem de mar e nem de noite.
Bate no teu peito e diga assim comigo: chega de trauma que isso é feio. Fala, eu preciso começar a criar vergonha dos meus traumas. Dá na cara. Fala assim: chega de trauma que isso é feio. Ai, que eu não posso ver um barco já. Ei, os discípulos ainda vão atravessar muitas vezes o mar, porque agora eles têm uma experiência. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter experiências e não traumas. Até porque, se o trauma fosse do tamanho que a gente diz que é, a gente já estava morto, não estamos vivos. Então ele não é do tamanho que a gente pinta. E se a gente não aprende isso, meus amados, a gente nunca tem paz. Nunca tem paz. Por quê? Porque a vida não para de acontecer. Não tem como Deus agora, lá do céu, falar assim: sol, terra, não pode mais ter noite, tá? Porque eles têm trauma de noite. Então agora tem que ter sol 24 horas por dia. Tem como um trem desse? Não, vai ter noite de novo. Vento, você também não pode mais soprar, tá? Que os meus amigos aqui, eles têm trauma de onda. E vento faz onda, então não pode mais ter onda. Existe isso. Meus irmãos, ou a gente aprende a ter fé e menos medo, baseado nas experiências que a gente teve, ou a gente nunca vai ter paz. Por quê? Porque a vida não deixa de acontecer. Amanhã é de noite de novo. Vai ter tempestade de novo, vai soprar de novo. Essa é a vida. Daqui um tempo você vai precisar passar pela mesma situação de novo. É igual ir no dentista. Tem coisa mais pavorosa que ir em dentista, gente. Aí a pessoa fala que eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de ir no dentista. Você é doido, aquela cadeira lá. Não foi Deus que inventou aquilo, foi? Não foi, foi Satanás. Mas você já experimentou, e eu também, o quê? Que a gente vence aquele demônio lá. Vence ou não vence? Portanto, na próxima vez, Padre Mário, na próxima vez que você for no dentista, você precisa se suar inteirinho daquele jeito, quando a maquininha fizer zzz. Não. Soa só metade. Verdade, ué. Senão você nunca tem paz. Senão você nunca tem sossego. Esse povo que precisa colocar os dentes tudo, né? na broca, na furadeira, né? É uma furadeira que vai furando. Tem que ir lá 10 vezes fazer os dentes. Primeira vez quase morre, segunda vez, senão você não tem paz, tem que terminar essa boca, não tem? A vida vai acontecer de novo. Coragem, sou eu. E veja, meus irmãos, tem gente que acha bonito ser medroso. E deixa eu avisar você que acha bonito ser medrosa, bonito ser dengosa, bonito ser aquele que, quando está todo mundo entrando, é a pessoa que paralisa lá atrás e fica se tremendo. Não é bonito não, é feio com força. É muito feio atrasar a própria vida, atrasar a vida dos outros. Não tenhais medo, a vida vai acontecer de novo. E agora todo mundo já viu que esse mar nem é tão bravo assim. E agora todo mundo já viu que esse barco aguenta mais do que a gente imaginava. E agora todo mundo já viu que no fim das contas Jesus sempre chega. Ele vem, Ele é Emanuel. Ele já veio outras vezes na minha vida, na sua vida. Veio ou não veio? Você já não teve numa sinuca de bico e saiu? Então vai sair dessa, vai sair da outra também. Fala amém aí, ó. Não tenhas medo, sou eu. Então subiu com eles na barca, o Emanuel. Aí vem algo. Quando ele sobe na barca, o vento cessou. Finalmente cessou. Vai cessar uma hora. Ninguém vive de tempestade também, né? O vento cessou. Mas, versículo 51, quem está acompanhando com a Bíblia. Os discípulos ficaram agora ainda mais espantados, né? Não só ele anda sobre a água, como ele acalma a água. Meu Deus, estão espantados. Porque não tinham compreendido ainda, ou não tinham compreendido nada, depende da sua tradução, a respeito dos pães, da multiplicação dos pães. O coração deles, diz o Evangelho, o coração deles estava endurecido, não tinham entendido nada sobre os pães. E aqui está então a coisa mais importante do Evangelho de hoje. Um Evangelho que fala de barco, mar, tempestade e travessia, e de um Jesus que anda em cima da água. Qual é a parte mais importante desse Evangelho?
pão. Porque o que aconteceu no final da multiplicação dos pães? Jesus falou para não sobrar nada, para recolher o que sobrou. Recolheram em 12 cestos. Fizeram o que com o cesto? Deixaram no deserto? Não, se era para recolher para não perder, o que fizeram com o cesto? Colocaram no barco. Portanto, quem é que estava no barco? Os discípulos e os pães multiplicados. Como é que Jesus multiplicou os pães? Tomou o pão em suas mãos, não foi isso? Olhou para os céus e eucaristia, lá no grego. A palavra eucaristia significa dar graças no sentido de santificar, de abençoar. Isso que significa eucaristia, dar graças sobre algo. Então Jesus pegou o pão e eucaristizou aquele pão. Por isso ele falou, não deixa sobrar, põe no barco. É uma grande imagem da eucaristia. Portanto, quando os discípulos estão lá no meio da noite e eles não têm Jesus diante dos olhos, barba, cabelo, 2 braços, 2 pernas, o Jesus físico não está ali, mas quem é que está dentro do barco? Porque eles levaram dentro do barco o pão está no barco e Jesus é o pão. Portanto, eles nunca estiveram sozinhos dentro daquele barco. Muitas vezes na sua vida, na minha vida, Jesus vem andando em cima das águas. É aquela experiência de fé bem gostosa, é aquela experiência de fé bem diferente. A gente arrepia tudo, sente calor, chora, sente cheiro de rosa, cai no chão, vira do avesso. Aquelas coisas bem extravagantes que a fé nos proporciona, sobretudo no início. Mas tudo isso, meus irmãos, para nos ajudar a entender o quê? Onde é que está Jesus? Na barca, no pão, na Eucaristia. A gente não vive de ver Jesus andando em cima da água, vive? Mas o que atravessa o mar da vida com você e comigo? O pão da Eucaristia. O que te sustenta é a última missa que você foi. É isso que sustenta a vida. E tem gente às vezes que vai passar uma vida procurando ver Jesus, Nossa Senhora, São Miguel, procurando algo de muito novo ou muito inédito da fé, quando na verdade onde é que está o Cristo para que você não afunde? E qual é a garantia que a igreja não afunda? Porque Ele está na barca, Ele é Emanuel, Emanuel no pão da Eucaristia. Eles não estavam sozinhos. E é por isso que o evangelista no final coloca esse pequeno grande detalhe, fazendo ser mais importante um cesto de pão do que Jesus em cima da água. Porque a fé não é feita dessas extravagâncias. A fé não é feita desses momentos onde a gente às vezes está até em comunidade, alguém pega o microfone e só falta falar teu RG. Essas coisas fazem parte da fé. Sim, ele anda visivelmente em cima da água se preciso for, mas ele está onde? Sempre esteve. No pão, que não pode ser desperdiçado, que não pode ser jogado. Cada missa que a gente não vai, é um pão que a gente não recolhe. Recolham os pães, coloquem no barco. Recolham os pães, coloquem na igreja, coloquem no coração e atravessa. Você nem está sozinho, você nem vai me ver. Não vai me ver. Você vai no terço das rosas e não vai ganhar a rosa. Você vai vir na missa, São José, dia 19. Vou fazer umas 3h30 de missa também, eu quero fazer. Climão de férias, todo mundo mais descansado. Não for para dar 3h40, eu nem rezo. Vou. Vai ser falado da vida de todo mundo, menos da sua. E não precisa. Por quê? Porque onde é que está Jesus? No pão da Eucaristia. Recolham os pães. Não deixa pão para trás. Ninguém vai para frente deixando missa para trás. E ninguém vai para frente deixando o pão da palavra para trás, o evangelho de cada dia para trás. Recolham os pães, coloquem na barca. E aí então os discípulos entenderam no final do evangelho: Ele é Deus conosco na tempestade, Ele é Deus conosco na madrugada, Ele é Deus conosco quando o mar é muito forte, mas Ele é conosco na Eucaristia, no pão que Ele eucaristizou, deu graças e não pode ser perdido. E talvez os discípulos entenderam que Jesus veio nesse caso e nessa noite até eles, como que atraído por aqueles pães para dizer: eu, cabelo, barba, pé, mão, corpo, voz, poder, eu sou e eu estou no pão.
que já estava aqui e que está conosco pelo dom do sacramento da Eucaristia. Por isso, irmãos e irmãs, em cada missa a gente entrega as nossas tempestades, as nossas lutas, as nossas travessias. Em cada missa a gente recebe de Deus força na nossa vida para vencermos aquilo que estamos vivendo como consequência, muitas vezes, do bem que a gente quer fazer, das tempestades que a gente está atravessando e que a gente não pôde escolher atravessar ou não, elas estão aí para serem atravessadas, mas o Senhor caminha conosco, anda sobre as águas, atravessa a história, vem na hora certa, vem na hora mais improvável e mais difícil, mas Ele vem, Ele chega, porque Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.